Ok. Então a gente vai pedindo para que as pessoas também vão desligando seu microfone. É uma alegria. Depois nós vamos ter um tempinho para recordar um pouquinho cada um e cada uma, né? Conversar um pouquinho. Mas nesse momento, é, nós do secretariado aqui da CVX Sul queremos acolher a todos e todas. Gostaríamos que fosse um forte abraço, mas também tem outro lado que a tecnologia nos ajuda a encontrar aí nesses rincões do Brasil, ou mesmo muitas vezes até do mundo aqui esse retiro chega, né? Então, uma boa noite a todos e todas. Sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindas. Para quem não me conhece, eu me chamo Paulo Carlesso e vou ajudar nesse dia na preparação do retiro da criação. Acredito que todos nós aqui fomos chamados por esse desejo, e para nós, inaciano, o desejo é muito caro, né? De querer fazer parte de alguma coisa, de querer sentir, de querer ser provocado, ou de querer experimentar algo, ou experienciar algo. Então, escutamos o chamado como Samuel, e aqui estamos. Então, mais uma vez, chegou o momento privilegiado, acredito eu, e todos nós, de rezarmos juntos. Então, pelo sexto ano, nós, do Secretariado e Espiritualidade da CVX Sul, junto com o movimento Laudato Si, com o CNLB, CIES e com todos os seus apoiadores, estamos trazendo novamente essa experiência de conversão com o retiro inaciano temático O Tempo da Criação. Então, para quem está chegando pela primeira vez, é um retiro que nós adaptamos com a linha inaciana junto com a questão temática do tempo da criação, que eu vou explicar um pouquinho. Hoje faremos um pouco da explanação de como vai ser o retiro, alguns tópicos que nos ajudarão para quem chega pela primeira vez, como pode ainda mais ajudar a tecnologia nesse retiro, né? Muitos me perguntam, mas como eu vou rezar online, né? Se estamos acostumados muitas vezes a se retirar, o retiro já diz se retirar, mas nós faremos uma experiência no retiro, de retiro na vida cotidiana e com a questão online nos ajudando. Só é possível, ou só estamos aqui e só foi possível pela tecnologia. Então, nós adaptamos um pouco dessa experiência inaciana, adaptamos um pouco com o retiro da criação, chamamos apoiadores, né? Teremos também junto um padre que nos fará alguns pontos e vamos rezar na vida. Então, vamos com coragem, com muito ânimo, acreditando que é possível, nesse meio, também fazer parte da grande criação. Então, esse retiro, como eu falei, é um molde temático, tempo da criação. Nesse ano, e com toda a família cristã, ela se reúne para rezar o tempo da criação com o tema Paz com a Criação. E o símbolo é o Jardim da Paz, inspirado no texto de Isaías 32, 14 e 18. Uma vez mais, estamos nos reunidos como família global para começar a nos preparar para o tempo da criação, que inicia-se hoje, ou ontem, né, já, e vai até o dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis. Então, um momento de profunda oração, de ação e incidência para cuidar da nossa casa comum. De 1º de setembro, como eu falei, Dia Mundial de Oração pela Criação, e vamos até dia 4 de outubro, da festa de São Francisco de Assis. Com isso,
Vamos nos unir na esperança e no compromisso de restaurar a paz com a criação. Essa chamada não é só do movimento Laudato Si, é um chamado para nós cristãos e todos os movimentos ecumênicos para que juntos resgatemos a esperança e possamos, através desse espaço, animar a todos e a todas ao nosso redor para uma ação ousada e profética. Acredito que é uma época especial em que celebramos Deus como Criador e reconhecemos a criação como um ativo divino contido que nos une em colaboração para amar e cuidar do dom de tudo aquilo que é criado. Como seguidores e seguidoras de Jesus, em Cristo, em todo o mundo, compartilhamos um chamado comum para cuidar desta criação. Somos co-criaturas e parte de tudo o que Deus fez. Nosso bem-estar está interligado com o bem-estar da Terra, ou seja, com toda a criação. No meio de hoje, com tanta mídia e com tanto acesso à informação, temos visto e ouvido, acredito que em todo o planeta, e que nos chega muita informação. E dentre essas informações chegam a informações de guerras, de catástrofes, que nos afetam diretamente e nos fazem pensar: ainda há esperança para o futuro da criação? E como provocativa, já que nós falamos desse jardim, pergunto: como está o meu jardim interior? Está em paz? E como resposta no texto do tempo da criação, a cartilha que depois passaremos no grupo de WhatsApp, o tempo da criação, este retiro, é a palavra viva do Evangelho extraído desse texto bíblico para este ano, que é Isaías 32, 14 a 18, que nos faz pensar de como resgatar esta esperança, apontando alguns motivos que nos impedem de ver este futuro com esperança. O profeta Isaías, nesse texto, retratou a criação desolada e sem paz, devido à falta de justiça. E aqui eu lembro que nos textos antigos a palavra injustiça era falta de misericórdia, não diferente de hoje. E é a quebra da relação entre Deus e os seres humanos, ou o rompimento desta aliança. Essa descrição de cidades devastadas e de terrenos desolados sublinha de forma eloquente o fato de os comportamentos destrutivos do ser humano terem um impacto negativo na Terra. E a nossa esperança? A criação encontrará a paz quando a justiça for restabelecida. Então, ainda há esperança e expectativa de uma terra em paz? Esperar num contexto bíblico não significa ficar parado e calado, mas agir, rezar, mudar e reconciliar-se com a criação e com o Criador em unidade, em metanoia, como se fosse uma mudança, um arrependimento e com muita solidariedade. Para uma terra de paz, somos convidados a estarmos em paz conosco mesmos. Estarmos em paz com o Criador, pois essa relação com Deus, que muitas vezes está ou se torna abalada, devido ao nosso movimento interno,
não está alinhado com o desejo de Deus, que para nós inacianos tentamos descobrir e ordenar o meu desejo ao desejo dele. Portanto, tendo uma relação mútua de amor, a proximidade e de descobertas infinitas, onde o fim se torna a minha felicidade. E assim, tendo uma relação amorosa com o Deus da criação, com a criação e com minha vida. Isso que desejamos fazer neste retiro que iniciamos hoje. Juntos, vamos rezar, partilhar e aprofundar o que passa no meu jardim interno ou no jardim interno de cada um e cada uma aqui presente. Acredito que o primeiro passo já foi dado, que foi a resposta desse sim para esse retiro. Se algo mexeu comigo, eu fui provocado a estar aqui, significa que alguma coisa ali dentro do meu jardim quer ser ordenado, visto, amado ou simplesmente escutado. E nesse tempo, inspirados por São Francisco de Assis, podemos olhar para toda a criação e refazer a relação com ela, revelando em nós a maravilha de fazer parte desta obra divina. Olhar para São Francisco e, como ele, despojar-se de algumas coisas que nos impedem de sermos mais livres. Pedir que nesse retiro possamos nos aproximar do seu olhar perante as coisas e de sua relação com elas, como ele mesmo fez, construindo uma gratidão profunda de encontrar Deus em todas as coisas e em todas as coisas Deus. Na preparação para este momento, nós do secretariado fomos buscar um pouco sobre o significado da palavra paz. E fomos ao dicionário. E é interessante que o que obtivermos aqui é muito importante no contexto do dia de hoje, na sociedade em que vivemos. E ali diz que significa ter um estado de equilíbrio e de entendimento em si mesmo e entre os outros, onde o respeito é adquirido pela aceitação das diferenças, tolerância, os conflitos são resolvidos através do diálogo. Os direitos das pessoas são respeitados em suas vozes não ouvidas, e suas vozes são ouvidas, e todos estão em seu ponto mais alto de serenidade, sem tensão social. Que possamos, com esse retiro temático, buscar esse equilíbrio, buscar essa paz, aceitando as diferenças, respeitando os direitos, ouvindo as vozes não ouvidas e o gemido da terra que somos parte. Definindo um pouco melhor sobre essa questão da vontade de Deus. O discernimento é a arte de ouvir a Só voz de um Deus em meio pouquinho. às vozes. Obrigado. Desde já, agradecemos a todos e todas pela confiança, com fé e com muito desejo. Faremos junto esse itinerário de reza, partilhe de muito encontro pessoal, de irmos ao nosso jardim interno em busca da paz, onde esperamos juntos ouvir nosso coração para sermos sinal de uma terra em paz, no meio de nosso cotidiano. Esse retiro acontece no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Fomos chamados a fortalecer a esperança inspirada pela nossa fé e a esperança pautada na ressurreição ou pela ressurreição. Não é uma esperança novamente sem ação, mas uma esperança encarnada em ações concretas de oração e pregação,
de serviço e solidariedade, assim possibilitando esperança para uma terra em paz. Neste ano, como nos anos anteriores, o Retiro da Criação acontece nesse formato virtual, via essa plataforma Zoom. E teremos a grande graça de poder conhecer pessoas de todo o canto do Brasil e muitas vezes da América Latina e do mundo. Então, que possamos juntos caminhar, se alegrar, muitas vezes chorar, mas partilhar todo esse contexto do retiro que nos fala dessa criação e assim nos sentirmos parte da criação. E para com isso, ou para isso, necessitamos sair de nós mesmos, ir ao encontro do Senhor, que nos fala e quer se relacionar conosco. Então, algumas coisas mais práticas aqui, como datas, instruções, eu seguirei agora abaixo. Então, novamente, a todos e a todas que estão vindo pela primeira vez, o nosso muito obrigado pela confiança. Então, como eu falava, o retiro da criação, como vocês estão aqui vendo e experimentando, é nesse sistema ou nesse formato virtual pela plataforma Zoom, a qual estamos, e teremos a grande graça também da presença do Padre Adroaldo Palaoro, jesuíta, como nosso co-orientador. As datas desse retiro são sempre nas quintas-feiras, no dia hoje, 2/9. Teremos na quinta-feira, 4/9, 11/9, 18/9, 25/9 e 2/10. E abrimos mais uma data, para que quando terminamos o retiro, recebemos a folha para rezar durante a semana, no dia 9, todas as quintas-feiras, nesse mesmo horário, às 19 horas, abriremos a sala para poder fazer uma partilha final, uma memória final desse retiro. Então, meus amigos e minhas amigas, irmãs e irmãos em Cristo, seguiremos um itinerário de amor que se iniciará hoje e terminará, como eu falei, dia 9 de outubro de 2025. Então, temos um tempo para rezarmos, nos conhecer, conhecer os outros através das partilhas e celebrar o dom da vida. Também, como alerta e como também possibilidade, nesse tempo da criação, acontece conjunto, todas as quartas-feiras de setembro, atividades interreligiosas, que chamamos de o Seminário Interreligioso do Tempo da Criação, que serão nas quartas-feiras. Eu sei que muitos vão dizer, nossa, mas é para ir, não é? Eu convido a todos porque é uma forma diferente de ver a criação com relato de outros irmãos e de outras confissões juntas. Então, dia 3, dia 10, 17 e 24/9 serão essas datas e termina no 1/10. Então, se vocês ficarem atentos, nos grupos já foi passado esse convite também para quem puder nas quartas-feiras fazer parte dessas atividades. Eu sempre falo que o Seminário da Criação é um complemento, muitas vezes, do Retiro da Criação, com um olhar diferente, um olhar de pessoas que fazem parte dessa criação. Então, nesse itinerário, como eu falei, faremos uso então da ferramenta da internet que aqui estamos. Então, sempre antes de começar, vocês viram que a gente já teve alguns probleminhas. Entrar 5 minutos antes, ligar, se não ligou, você sai, volta e tenta novamente. Quem está no celular, a mesma coisa. Então, para quem está fazendo essa experiência pela primeira vez, saiba que nossa metodologia remete à nossa espiritualidade inaciana. Nós, enquanto secretariados, acreditamos na presença comunicativa do Senhor.
É Ele que nos fala e nos chama para este encontro. Ele é a forma criativa e fecunda. Cremos que podemos utilizar dessa ferramenta que aqui estamos para escutar o Senhor da vida. Também conseguimos ver a revelação através do meio online. Mesmo no meio virtual, percebemos que há possibilidade de rezar juntos. E já fizemos essa experiência de rezar juntos, de partilhar os frutos da oração de cada um e cada uma, de sair do eu e ir para o nós, e da escuta ativa sobre o tema orientado pelo Padre Adualdo. Nossa metodologia, baseada na espiritualidade inaciana, que nos difere um pouquinho e que nos permite nos adentrar ao meio virtual, tendo um espaço para a escuta ativa, como pede o Sínodo, e como resposta a essa escuta, o meu comprometimento, e aqui todos nós já demos o sim para esse comprometimento, que vai acontecer na minha vida cotidiana, no meu dia a dia, de encontrar um tempo que me permitirá a me conhecer ou a me reconhecer e me reconhecer enquanto criatura e, por fim, reconhecer o Criador. Acredito que fará toda a diferença. Com isso, posso permitir-me olhar para a criação de uma forma diferente. E como já tivemos relatos aqui, de entender a criação de uma forma que nunca pude perceber, reconhecendo nela a expressão do amor de Deus em tudo que há criado. Como já fizemos em anos anteriores, resgatar um olhar de encontrar um jardim interno no seu dia a dia. E para início, quem sabe até essa quinta-feira, teve algum retiro, não lembro se 2024, o tema também era um pouco olhar para o jardim interno. Então, quando eu falo de resgatar aqui um olhar, podemos fazer um exercício amanhã e quinta-feira, ou mesmo se passar quinta, sexta, sábado ou no final de semana, para quem puder sair da sua casa, para quem puder se locomover, para quem não puder, que encontre na sua memória uma imagem de um jardim, que eu possa encontrar algo que me sensibilize e que eu possa observar através desse jardim, olhando para as folhas caídas, olhando para os verdes e colores que estão nas flores, olhando para os galhos secos, caídos e eu pisando, olhando para o céu e vendo que está azul, às vezes escuro, muitas vezes chovendo, olhando para esse jardim, percebendo se há pássaros, animais. Mas o mais importante aqui é olhar e contemplar essa criação e através desse olhar, seja ele no espaço urbano, ou seja na cidade, ou seja em uma foto ou uma lembrança, que eu possa através dele encontrar também e perceber como está o meu jardim interno. Como se fosse uma preparação para a próxima quinta ou durante a semana. Não com o olhar de turista, como diz a Monge Coy, quando a gente viaja, a gente tem um olhar de turista, né? Tudo é bonito, ali eu não me comprometo, eu estou viajando, eu estou em outra cidade. Não, nesse caso, é um olhar de fazer parte, de se sentir parte dessa criação, ser afetado por ela. E assim, sendo afetado ou provocado, eu começo a perceber como também está este meu jardim interno.
Então, esse retiro e essa proposta de retiro será uma missão de conversão e de esperança, pois em meio ao que precisamos e presenciamos em nosso cotidiano, somos afetados de tal forma que perdemos, acredito, o entendimento de visão de mundo. Contudo, esse retiro tem a finalidade de abrir novos horizontes, como diz o padre Adroaldo, de criar instrumentos e mecanismos para me conectar a mim mesmo e ao mundo, fazendo que a esperança brote em mim como fruto do amor que sentirei, comprovando que sou obra desta criação, sendo obra semelhante do Criador. Com essa nova esperança, podemos afirmar que esse retiro se tornará um espaço de transformação, e temos visto isso, de muita amizade e de muita partilha, onde cada um e cada uma se ajustará e ajudará a resgatar a esperança interior, ou a florescer esse jardim interno. Então, nós do secretariado, desejamos a todos e todas um ótimo retiro e confiante que Ele agirá para que esta comunidade que se forma hoje possa produzir muitos frutos, resgatando a esperança e a paz na terra. Então, mais uma vez, o nosso muito obrigado. Então, essa foi a primeira introdução, a qual nós aqui quisemos explicar como vai ser um pouquinho a metodologia do retiro temático do tempo da criação. Agora vem as coisas práticas, um pouco chata para quem já escutou, vai escutar. Isso acontece as mesmas coisas quando nós vamos rezar ou vamos adentrar em um retiro, né? Sempre falo, os passos da oração, isso aqui. Ou, eu lembro sempre, é como entrar dentro de um avião, para quem já viajou. Sempre tem lá a questão de segurança, como aperta o cinto, como tira o cinto, como põe a máscara, tal, 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 tal. Talvez nunca usaremos, mas é o protocolo. E acredito que aqui também nós temos um protocolo que nos ajuda a fazer esse itinerário. Ou pegar esse voo que vamos decolar junto. Esperamos que, sem turbulência, se tiver, muitas vezes a turbulência nos ensina muita coisa em nossa espiritualidade. Mas nesse itinerário, faremos então uso dessa plataforma, como eu falei a todos e todas. Então não deixem de atualizar essa plataforma para que tudo funcione bem em seu aparelho, seja ele celular ou computador. Muitas vezes o Zoom, ele, ele fica pedindo atualizações, então é bom entrar antes, como eu falei, ligar, e às vezes ele vai dar uns caminhos que vai pedir atualize o microfone, atualize o vídeo. Pode atualizar, que é atualizando, tenho certeza que na próxima vez que você adentrar na plataforma, ela vai estar redondinha para você poder utilizá-la. Então, como também pista, abriremos sempre a plataforma aqui, como fizemos hoje às 18h50. Muitas vezes terá uma música, ou alguma outra coisa, ou alguma ajuda para acolher a todos e todas. Como fizemos hoje, também ajustar alguns microfones, ajudar as pessoas que não se conectaram. Muitas vezes as pessoas vão ali pelo WhatsApp, nos chamam, né? E tentaremos iniciar o retiro sempre às 19, com prazo limite de 19h10. Então, às 19h10, sempre teremos uma orientação sobre o retiro feito por alguém do secretariado, no caso hoje eu, ou algum convidado que está dentro desse grupo. Às 19h20, seremos direcionados para os grupos de partilha, que serão virtuais. Para quem não fez essa experiência, vai entender que dá certo. Esse mês passado, eu estava em São Paulo, fazendo um curso sobre espiritualidade, e eu falava que, bem utilizada a plataforma, a gente consegue partilhar
utilizando o método, né? E tinha pessoas que ainda não entendiam como era possível. Eu digo a vocês que dá, e nós, nesses 6 anos, com esse, conseguimos colocar até a metodologia da conversação, a qual vou decorrer embaixo. Então, serão abertos grupos que são virtuais, onde o próprio sistema aleatoriamente fará as divisões de grupo. Então, se nós começarmos com um grupo na quinta-feira, saiba que na próxima quinta-feira você terá outro grupo, outras pessoas. Isso vai criando uma familiaridade com todos, e temos visto que o fato de não ser o mesmo grupo traz uma oportunidade de conhecer o outro e a partilha fica mais rica através, volto a dizer, do método que utilizamos. Então, sempre, quando a gente adentrar às 19h20, quando nós falarmos vamos ao grupo, não fiquem preocupados. O próprio sistema fará essa indução nossa. Nós vamos receber um aceite na tela, seja ele do celular ou do computador. Sempre aparece um sinalzinho, normalmente azul. Aí você clica nele, no qual o direcionará para um grupo de partilha. Nesse grupo, fiquem tranquilos também, sempre terá alguém para facilitar. Caso ninguém se manifeste, nós não sabemos a quantidade de gente que chegaremos na quinta, sendo você que já tenha feito esse retiro, ou feito uma experiência, e se sinta chamado, pode conduzir o grupo. Ao adentrar o grupo, colocando um pouco da metodologia já, nunca deixe de se apresentar, falando seu nome e sua localidade. É muito bonito quando a pessoa fala, olha, eu vim de lá, tal, tal, né? Alguns nem conheciam a cidade, outros aqui é da mesma cidade, é vizinho, nem se conheciam, outros é da mesma congregação. É muito interessante o fato de colocar a localidade. Então, usaremos sempre o método das rondas que vamos explicar no decorrer do retiro, que são voltas, né? Nós fazemos 3 voltas de escuta ativa. E a nossa estimada conversação espiritual, uma forma de rezar, partilhar juntos. Então, sempre quando for aberto os grupos, anote sempre também na tela que sempre aparece um númerozinho. Caso você caia, que pode acontecer, aí você com esse número anotado, lá apareceu sala número 4. Se você cair, nós conseguimos direcionar muitas vezes você para essa mesma sala. Então, tenha sempre um papel em mão e anote. E caso isso aconteça, volto a dizer, por alguma falha da tecnologia e não nossa, possamos direcionar a cada um novamente no grupo. Após a partilha, às 20 horas, o Padre Adroaldo que nos dará pontos ou pista para rezarmos a semana. Sempre é uma alegria e graça tê-lo conosco, e suas palavras deixam nosso coração ardente como os discípulos de Emaús, e a sua sensibilidade nos deixa mais próximos do Senhor da vida. Então, por isso, não deixe de ter sempre junto com vocês, a cada um e a cada uma caneta e um papel na mão. Eu falo para ter um caderno, o qual eu chamo de caderno da vida, ou caderno desse itinerário do retiro. Para anotar sempre o que mais chamará a atenção e também para depois anotar frutos da oração. Então, este caderno seguirá conosco ao longo do retiro. Só para vocês saberem, eu tenho o meu aqui, que é das Irmãs de Santo André de Rondinha, a qual cada retiro eu faço e escrevo ali. Então, que tenha esse caderno, cada um e cada uma, pois além das anotações do Padre Adroaldo, este caderno será usado para anotar o que mais lhe chamou a atenção nos momentos de oração pessoal. Vocês serão motivados a anotar como foi esse encontro pessoal proposto durante a semana, anotando ali seus sentimentos e apelos. O que do texto provocou em mim? É, Acredito que esses apelos, esses sentimentos surgirão desse tempo de encontro. Então, para que depois também nos ajudem na partilha ou mesmo no confronto com alguém de sua confiança.
E caso desejem confrontar com alguém essa experiência vivida no retiro do tempo da criação, que é provocativo, né? Vão sair coisas que muitas vezes a gente não consegue dar contas, e o fato de você confrontar com alguém pode nos ajudar. E aí, como dica, procure alguém que conheça um pouco da espiritualidade inaciana. E aqui, todos nós dos secretariados, estamos abertos a escutar. Após a partilha, como eu falei, depois a fala do Adroaldo, às 20h45, no máximo 21 horas, nós retornaremos para o grupo maior, onde faremos alguns comunicados e encerramentos desse dia. Então, para algumas pessoas que vão iniciando, que se sintam com dificuldades ou mesmo tiverem alguma dúvida, fiquem até o final. Após o encerramento, a gente dá boa noite, né? Cada um e cada uma vai, desliga seu computador. E quem tiver dúvida, fique, porque aí nós, os secretariados, vamos nos colocar à disposição para esclarecer todas as dúvidas pertinentes. Ok? Então, isso é um pouco da plataforma e como vai ser ou como será a metodologia. Lembrando que aqui nós fizemos uma adaptação, né? Que nós pusemos a partilha antes da fala do Adroaldo. Porque muitas vezes o Adroaldo falava um pouquinho mais cedo e o pessoal fugia à tarde, ou vice-versa. O que eu quero dizer é que o retiro só é completo, e tenho uma ousadia de falar isso com muita propriedade, porque as maiores transformações desse retiro, que dá para fazer pessoalmente, concordo, mas o fruto tirado desse grande banquete que é a partilha, nós temos visto que ajuda muito. E a forma da metodologia a qual nós fazemos, da conversação espiritual e do método das rondas internas, faz com que eu, além de tirar o meu fruto, através da fala do outro, me permita ver a revelação de Deus no outro e da fala do outro o que eu posso tirar de proveito. Então vamos tentar juntos e juntas fazer essa experiência da partilha. Que a partilha não é mais minha. Agora, quando eu partilho, já é do outro. E sendo do outro, ela não tem a obrigatoriedade de que aquilo fará algo em mim, mas ele me afetará através da fala do outro que vai ler o mesmo versículo, o mesmo texto que eu, com sentimentos e apelos diferentes. Como é bonito perceber como Deus fala a cada um e a cada uma no mesmo texto de forma diferente. Essa é a grande beleza da partilha. E agora, né, me perguntaram também durante a semana, como será a comunicação e como será o envio do material? Então, para que todos aqui, para que todos saibam aqui, quando fizeram inscrição, nós fomos direcionados a um grupo de WhatsApp que nós chamamos de Fratelli. Esse vai ser o canal principal de comunicação via WhatsApp dos grupos Fratellis. Tem um, dois, três, quatro, tá, gente? Espero que tenham cinco, seis futuramente. Tanta gente. Esses grupos foram criados e ficarão fechados. A partir de quinta-feira nós vamos fechar e só vamos mandar as comunicações. Então, esses materiais serão enviados por ali. Então, todo o material do retiro, algum comunicado, como também lá por e-mail que vocês cadastraram. Porém, temos visto alguns e-mails que estão voltando devido, às vezes, uma digitação errada, um e-mail informado errado. Então, busque um e-mail, caso você não esteja nesse grupo do WhatsApp, depois ao final fique aqui, deixe o telefone ou coloque no chat ali, que nós vamos tentar colocar nesses grupos. Então, nosso canal de comunicação principal será o WhatsApp e o outro será o e-mail, ok? O material, né? O material sempre enviaremos com antecedência, seja na quinta pela manhã, né? Nós não mandamos antes, porque tem algumas pessoas aqui, ainda mais com os textos do Adroaldo, que não se contém, né? Se vier sexta um e segunda, vão querer ler os outros, mas aqui é um processo de retiro. Então, nessa semana, que iniciará quinta-feira, nós vamos rezar até a próxima quinta-feira, como é a semana dos exercícios. Então a gente vai mandar o material só na quinta pela manhã.
Então, enviaremos sempre com antecedência, para que todos e todas possam fazer a experiência da leitura e, mais importante, a oração. Então, indo ao texto do Evangelho, não só ficar na palavra escrita, mas ir ao texto do Evangelho, que é a palavra revelada, que nos revela algo. Portanto, aqui, ler e acolher todas as sugestões do texto, como também da nossa metodologia, que propusermos a cada um e a cada uma para esse encontro. E assim será de suma importância. E datas, como eu falei, são aquelas acima que eu citei. Vamos até dia 9 de outubro. Porém, lembrando que será o mesmo link que vocês têm no Whats, então é só clicar, automaticamente adentrarão as salas e será sempre das 19, iniciaremos ali 19, no máximo 19h10 após ajustarmos toda a ferramenta. Ok? Então, método. O método era sempre proposto e sugerido a forma inaciana de rezar. Então, para quem está chegando a primeira vez, é uma forma própria da CVX Sul, mas é uma forma que todos têm condições de rezar. Ela é inclusiva. E o método proposto, também sugerido, será conduzido também pelo Adroaldo e acompanhado por nós do secretariado e todo o secretariado, que tem algumas pessoas, mas que ele é muito maior porque ele tem toda uma rede de apoio, uma equipe de apoio, que muitos estão aqui com essas carinhas aqui. Então, o retiro do tempo da criação é complementado, como eu falei, lá na quarta-feira, com o seminário interreligioso, para quem quiser adentrar, é sempre a quarta-feira. Pensamos também, no decorrer desses dias, a qual vou falar as datas, alguns temas de encontros que nós trabalharemos um período bem curto, para depois adentrarmos a partilha e a fala do Adroaldo. Então, nesse dia, hoje, eu estou fazendo a acolhida de todos e todas e um pouco da explicação de como será o retiro. É um pouco chato, eu sei, mas que é de suma importância para quem está fazendo a primeira vez. No dia 4, nessa quinta-feira, nós teremos a orientação sobre a importância da partilha para o retiro e o método da conversação espiritual. Então, nós faremos uso da plataforma, entraremos em grupos e faremos um pouquinho desse método da partilha. Ali na quinta-feira, vocês vão receber um pouquinho de informações como nós vamos fazer esse dia. Tentaremos usar o método da conversação espiritual, aonde não só o Papa, mas o Arthur Souza até ele fala sobre isso, para que a gente consiga a desenvolver melhor a nossa habilidade de rezar e apontar o que Deus nos fala nessa revelação. No dia 11 do 9, vamos trabalhar um pouquinho os passos da oração, os pontos da oração, uma coisa muito rápida, só para ajudar a quem não está familiarizado com a experiência dessa oração ou da forma inaciana de rezar. Na quinta-feira vai ser uma explicação também dos métodos da ronda, vamos reforçar isso com a conversação espiritual. Na quinta, faremos, na outra quinta, que é dia 25 do 9, faremos um pouco da oração da consideração, que na forma inaciana temos algumas formas de rezar, a consideração é uma. No dia 2 do 10, vamos utilizar um pouco da contemplação, que é mais uma forma de oração, e no dia 9 do 10, que é o final, que não teremos a fala do Adroaldo, mas abriremos as salas para terminar o retiro, porque nós ficamos uma semana. Lá no dia 2 do 10, o Adroaldo dá o último avanço do retiro, e no dia 9, nós abrimos a sala para poder partilhar esses frutos do retiro e fazer uma memória agradecida. Acredito que lá nós podemos olhar os sinais de esperança frente ao que vivemos para essa cultura de paz. Então, novamente, obrigado pela paciência. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas, tá?
Assim se dará um pouquinho o nosso itinerário, assim se dará a nossa forma de rezar, assim será o nosso retiro. Então, eu agora estou aberto, estamos abertos a esclarecer dúvidas, a ver se ficou tudo claro. Estamos aqui para ouvi-los e ouvi-las, por favor. Eu tenho uma dúvida, Paulinho, Denise aqui. Perfeito. Na quinta-feira que vem, daqui a 2 dias, nós vamos ter a primeira fala do Padre Adroaldo, né? E daí a partilha da quinta-feira seguinte vai ser sobre a fala da quinta-feira anterior, é isso? E o que nós vamos partilhar na próxima quinta-feira agora? Segredo! Ah, tá. Não, é Não, não porque é eu achei que segredo. o texto que vocês vão mandar de manhã já seria para partilhar de noite, mas Não, não não. é isso Então então, vamos né? lá. É, Tá. através de um curso inaciano que eu fiz do SDAC, a gente percebeu muito. E eu acredito que quem faz retiro também perceba isso. Algumas pessoas aí podem me ajudar, né? Eu não sou o craque em retiro, né? Eu vivo um pouco na casa de retiro, mas eu brinco que tem muita gente aí que tem algumas, vou brincar aqui, décadas, né, de retiro. Deixa eu usar as palavras corretas aqui. Mas o que acontece quando você adentra um retiro, né? Muitas vezes a gente sai do nosso cotidiano, da nossa turbulência, no nosso dia a dia, da nossa agitação, e adentra já no outro dia, dentro de uma casa de retiro, e aquilo ainda está turbilhando em nós, correto? Nessa quinta-feira, e adorei o curso que eu fiz, que também fomos provocados, e eu fiquei pensando, o que que eu vou rezar, né? Aquele caixinha, querendo rezar, querendo já escutar Deus, querendo, né, direcionar o retiro, né? Esse sou eu. Porém, a primeira fala foi assim: vocês vão lá para os grupos de partilha e falem o que quiserem. Gente, ninguém sabia o que fazer. Por quê? Que estavam acostumados a entrar numa metodologia, numa forma correta, e esquecemos, muitas vezes, ou esquecemos aqui durante o dia a dia, de pensar como estamos. Na volta dos grupos, para segundo momento de oração no outro dia, todos já tinham se conhecido. Todos já tinham falado o seu ego, eu brinco, o que eu fazia, quantos retiros eu fiz, o que eu fazia na minha comunidade, o que eu tinha, o meu trabalho, as minhas filhas, queria contar da vida. Então é uma forma de, nesse dia, nós nos conhecermos, de falarmos, de deixar claro, de esclarecer como estamos para um e para outro, e como provocativa, já que a Denise abriu aqui, e a pista será como eu chego nesse retiro. Então, para todos e todas, na quinta-feira, a partilha será isso. Como eu chego para esse retiro? Ou como está o meu jardim interno para esse retiro? Vocês vão perceber, nessa preparação para esse início de retiro, que, ao fato de falar, de explanar para o outro, eu começo a me perceber de como eu estou, e aí eu começo a entender um pouquinho esse meu processo de iniciação. Só assim e só, tá claro, Denise? Deixei claro para todos e todas, Sim, muito obrigada, Paulinho. tá? Porque é uma ajuda, né? Eu brinco, quando você vai num namoro, né? Eu tô lembrando aqui, Andréia, né? Andréia tá em Roma, tá? Minha esposa tá lá, foi falar lá, tá perto do Papa, espero que conheça. Mas quando eu fui namorá-la, né? Eu tinha cabelo naquele tempo, né? Eu me preparei para o encontro, né? Eu fui lá, tentei passar um perfume, tentei dar uma melhorada, porque eu estava indo ao encontro íntimo, né? Alguém que eu queria encontrar, alguém que eu desejava encontrar. Então eu me preparei. E também dessa mesma forma, quinta-feira, faremos isso nesse primeiro momento da partilha, tá ok? Então nós vamos nos encontrar, nos preparar e a pergunta é: como está esse meu jardim interno, ok? Ou como eu chego nesse retiro? Qual foi o chamado? Qual foi o convite? E aí vocês vão ver, eu já estou até fazendo a imagem, porque eu tenho esse dom, que vai ser belíssimo escutar histórias de cada um e cada uma. E já vamos tentar com os facilitadores na semana, amanhã a gente já vai trabalhar um pouquinho isso, de como preparar isso, né? Com o tempo,
né? Porque eu também tenho que dar o direito ao outro falar, porque tem pessoas aqui que gostam de falar, né? Como eu, e não paro mais. Então nós vamos usar um pouco do método, dar um tempinho, tentar marcar no relógio, né? Quem sabe fazer a segunda ronda, o que da fala do outro me chamou a atenção, né? Como eu chego, porque a provocativa é essa, né? O do que do outro eu eu tiro de proveito, né? Como o Senhor fala comigo através da palavra do outro. Isso é muito bonito na nossa espiritualidade, né? Então é isso que nós vamos tentar fazer na quinta-feira. Aí vem o Adroaldo, traz toda a folha, e aí sim a gente cria esse mecanismo de o que nós vivenciamos na quinta-feira, durante a semana do Evangelho, né? Rezando cada dia, né? Seja 15 minutos, seja 10, seja meia hora, seja uma, né? Não importa, mas indo às fontes, anotando, vendo o que é mais importante, eu chego na próxima quinta-feira com um material mais rico, né? Possibilitando a me ver como eu cheguei e o que eu vivi da primeira semana, que é um pouco dessa preparação do princípio e fundamento, né? Os textos do Adroaldo são trabalhados também durante as semanas. Isso vai nos ajudar a adentrar nessa primeira semana do retiro, e aí a gente vai caminhando até o dia 9, se eu não estou enganado, ok? Mais alguém, por favor? Vamos que talvez a tua provocativa, a tua pergunta seja a resposta para o outro, sem medo algum. Isso, façam como a Elisângela está colocando um número lá, a gente vai tentar depois, com a gravação e estando ali, buscar os números e colocar lá no WhatsApp, para quem não está dentro do grupo, ok? Mais alguém? Alguém do secretariado também queira dar alguma pista, por favor? Ou quem já fez retiro, quer falar alguma coisa? Ou se quiser abrir as salas também para a gente Ô, olhar os Paulo, grupos, por favor. Eu Marcelo, acredito que pela voz é o Marcelão. isso. É, a minha câmera está meio pifada, então estou sem câmera. Então, acho que é legal para as pessoas saberem que o que é gravado é só o que vocês falam e não os grupos de partilha. Acho que é uma coisa básica, mas talvez seja legal lembrar isso. Perfeito, Marcelo. Marcelo é o nosso garoto, já está ali no secretariado, só não está com o nome, né? Mas assim, isso é de suma importância, né? A partilha é algo muito rico, é um tesouro que nós temos, mas é muito íntimo de todos nós. Então, a parte da partilha, ela não é gravada. O que é gravado é a fala do Adroaldo ou também a fala de alguém do secretariado ou algum animador nosso, colaborador, falar alguma coisa, é gravado para que a gente possa partilhar para outros. Então, isso que o Marcelo falou é de suma importância. A partilha não é gravada. Nunca se pode, se vocês tiverem algum grupo que gravam a partilha, fiquem com o pé atrás. Não é para fazer isso. A partilha é único, né? É onde eu me desnudo muito, entendeu? Eu fico muitas vezes fragilizado, mas com tanta segurança e confiança no outro. Isso é muito bonito. Vocês vão ver. Por isso que nós estamos mudando um pouco a metodologia para que as pessoas possam fazer a experiência da partilha. No último retiro, teve uma pessoa que participou de todos os retiros, em off, nós conversando, e eu falei que eu ia pedir para falar, ela me liberou. Ela comentou para mim que ela me escutava falar isso e achava, esse Paulinho deve ser meio chato, né? Como eu sou. Mas o fato de que ela fez a primeira experiência da partilha, ela falou: Meu Deus, o que eu perdi? O retiro para ela foi outro. Então, assim, não deixem de fazer a experiência da partilha, tá ok? Isso é muito bacana, muito belíssimo mesmo. E isso que o Marcelo falou é de suma importância. Nós só gravaremos para depois. E o seguinte, esse retiro, nós temos acho que umas 300 inscrições ou mais, porque ainda a gente não conseguiu, e hoje ele explode assim sempre. E depois ele vai para os grupos do WhatsApp, que nós temos os fraternes. Pasmem vocês, essas gravações vão para as comunidades, vão para vizinho, vão para amigos, e a gente atinge um número de pessoas que vocês não têm ideia. Então, às vezes, quando eu estou em outra
forma, eu tava lá em São Paulo, a menina bem assim pra mim, brincou. Ah, você que é o Paulinho online, brincando, né? Você tem osso, essas coisas. Eu escutei você lá. Eu disse, mas como? Da onde você me conhece, né? Então ela era do interior de São Paulo, e isso uma lá do Ceará já falou também, outra já tinha lá em Manaus, e assim o retiro vai acontecendo. E ela falava assim: eu uso todo o retiro da criação na minha formação como catequista. Eu uso o retiro da criação com o meu grupo de jovens. E assim vai acontecendo. Então, a beleza da gravação e do meio online também, como o Marcelo nos lembrou, é que também a gente possa partilhar todo esse conhecimento que nós estamos tendo, né? Para todos e todas também, ok? Para ajudar o mundo a ter mais esperança. Mais alguma coisa, por favor? Paulinho, eu gostaria de complementar que a gente tem um Perfeito. canal do YouTube, Fratelli Inácianos, que a gente vai ficar colocando as gravações lá também. E além de mandar no WhatsApp, a gente sempre vai mandar por e-mail o material que Padre Adroaldo repassar, né? Então, na quarta ou quinta-feira, a gente vai mandar por e-mail. E aí, quem não está no grupo de WhatsApp, fez a inscrição e compartilhou o e-mail, no final do e-mail tem um link dizendo: se você não está no grupo, clique aqui do seu celular. Aí basta clicar nesse link a partir do celular que a pessoa já entra automaticamente no grupo. Mas quem tiver dificuldade, só mandar aqui o número no chat, que aí a gente envia o convite para o contato do WhatsApp da pessoa. Mas tem essa opção também de receber por e-mail o material e o link para entrar no WhatsApp. Perfeito. Nós temos uma equipe, gente, que vocês não sabem, eles são assim muito. Nossa, Eu ia, eu ia falar uma palavra aqui, mas não posso, né? Mas eles são, ó, muito bons. Mas outra coisa que perguntaram aqui no chat é que horas que inicia e que horas que termina, né? Então, acredito que, como eu falei ali, às 19 inicia no máximo 19h10 até às 20h45 no máximo. Nós queremos diminuir esse tempo, depende muito da fala do Adroaldo, mas eu acredito que o fato ali de 20h45 no máximo a gente quer ir acabando. Tem um pessoal que gosta de ficar depois conversando conosco aqui, falando, né, contando as histórias, mas isso é um legado que fica para depois. Mas a ideia é que a gente tenha aí essas 40 minutos iniciais de partilha e depois mais 40 minutos, de 30 a 40 minutos é o tempo que o Adroaldo ele faz a fala dele, ok? Então, nós não queremos e não desejamos passar de 1h30 a 1h45 no máximo, né? No meio online, a gente aprendeu que passou disso já fica cansativo, por mais que seja uma metodologia de partilha, né? De escuta, tá ok? Então, mais alguma coisa? Temos que deixar um pouquinho para quinta, né? Ok? Roberta, pessoal do secretariado, mais alguma coisa? Senão a gente já pode começar a fazer uma oração final e silenciando já para quinta-feira, certo? Deixa eu ver se tem mais uma. Eu vou olhando aqui o chat ver se tem mais uma pergunta. Eu já queria convidar alguém, e aí é muito nosso disso. Nós somos muito simples, então quem sentir também chamado de querer fazer uma oração final pode fazê-lo também. Quem que está afim hoje de rezar para nós aí? Quem tem uma oração? Vamos lá, alguém se encoraja? Tô vendo até meu amigo Darkles aqui. Então, pode ser nós mesmos. Como inacianos, o que que vocês acham a gente rezar hoje a oração do Tomai, Senhor? E vamos fazer uma boa condição. Como diz um amigo meu espanhol, antes de rezarmos ou de iniciarmos, e talvez foi falha minha, de nos colocarmos à presença desse Deus que é Pai e que é Mãe. Então, que possamos juntos, hoje acabando esse encontro, nos colocando na presença desse Pai, trazendo
a nossa imaginação, utilizando da consciência, para que possamos nos colocar à presença dele, sabendo que nós não somos só um grupo de amigos, mas um grupo de amigos do Senhor, que estamos aqui para estarmos juntos, à busca do sagrado, do transcendente, rezando juntos. Fechemos os olhos um pouquinho e vamos agradecer a este momento, agradecer por estarmos aqui, agradecer por escutar esse chamado, agradecer por essa alegria de ver tantos rostos conhecidos, tantos rostos que faziam uns tempos que não víamos, a alegria de se encontrar. Acredito que é um pouco da alegria que o ressuscitado trouxe aos apóstolos, que nós estamos sentindo aqui. Então vamos rezar para que Deus nos proteja, que Ele continue abençoando a nossa família, os nossos familiares que também nos permitem estar aqui, nossos amigos de fraternidade. E vamos juntos rezar um Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, que possamos ser enviados a cada um. Mandem o link para os seus amigos, conhecidos, informe do retiro. Muitos estão perdidos ali no meu WhatsApp, hoje já bombou, né? Ei, cadê, cadê? Então a gente vai comunicando. Eu espero que possamos nos ver quinta-feira com esse espírito de olhar esse jardim a qual eu vou, né, no meu cotidiano buscar. Lembrar, talvez, se eu estou impossibilitado de sair, né? Qual é esse jardim que eu procuro, vejo, e dele, confrontando, eu me vejo como está o meu jardim interno. E que quinta-feira possamos fazer essa abertura do retiro com o Padre Adualdo e fazer esse itinerário junto de ordenar nosso eu para com a criação, que fazemos parte, que somos parte dela. Então, para quem deseja abrir a câmera, dar seu tchau, dar um até logo, fique à vontade. Agradeço a cada um e a cada uma, nós, o secretariado aqui. Um grande beijo.